Oi, pessoal. Agora esse último vídeo ele é bem simples, né? A gente vai aproveitar, né, como eu falei, o método Welt para fazer uma análise de tempo-frequência. Então, o método Welt ele consiste em fazer essa divisão, né, com intervalos menores do janelamento e calcular uma média dessas FFTs. Mas na verdade, a gente não precisa fazer a média das FFTs, né? A gente pode fazer a análise de cada FFT, né? De forma que a gente vai saber qual frequência aparece nesse tempo, qual frequência aparece nesse tempo e assim por diante. Então, se a gente avaliar elas de forma separadas, a gente vai conseguir ver que essa análise tempo-frequência, né? E essa análise tempo-frequência, ela é chamada de espectrograma, tá? Então, o espectrograma é análise tempo-frequência e a gente utiliza mapa de cores normalmente, né, para fazer essa análise. Lá na nossa aula introdutória, né, que a gente fez de forma síncrona até, né, eu falei um pouco sobre isso, né? Então, a gente fez essa análise do canto do pássaro lá, né, da coruja, se não me engano, né? E a gente tinha exatamente a gente sabia qual frequência que era, porque era um valor de amplitude alto, mas a gente queria saber qual frequência daquelas lá eram. A gente tinha várias frequências, então olhando no tempo, porque a gente sabia exatamente quando acontecia, né? A gente sabia qual que era a frequência da coruja. Então a gente fez depois um filtro para que a gente conseguisse ouvir só ela, por exemplo. Então, nesse caso, é a mesma coisa, né? A gente tem ali frequências bem definidas, as 5 frequências. Então, a gente vê, né, aquilo lá que a gente vê no tempo, que como ela está bem escalonado, a gente consegue ver no tempo. Mas normalmente não seria assim, né? Então, nessa análise aqui em frequência, a gente vê também esse escalonamento, né, que acontece no tempo em relação às frequências. Então, eu vou mostrar no MATLAB como a gente faz isso. Na verdade, é praticamente o mesmo código, só que em vez de ir somando elas, né? Em vez de somando, eu vou salvando elas em relação ao janelamento que eu estou fazendo. Então, primeiro janelamento, segundo, terceiro e assim por diante, né? E aí eu faço esse plot, né? Com um mapa de cores e faço em relação, né, aos janelamentos aí. Então, a frequência vai estar na vertical. E aí aqui eu coloquei em relação ao tempo, né, para a gente fazer essa análise. Então, aqui é esse plot, tá? Então, a gente vai de 0 a 25 praticamente, né? Eu paro um pouco antes no janelamento. E a gente tem, né, essas frequências acontecendo aqui. Então, aqui a gente tem uma frequência em A6, né? Então, o tempo é um, né? 0, 1, 2, 3, né, segundos. Aí depois a gente passa para o outro. 5, 6, 7, 8 segundos. Né? E aí a frequência 11. Né? 11, aqui é 6, certo? E aí 16 e assim por diante, tá? Então, simplesmente, né, eu vou salvando essas FFTs a partir da do método aqui, né, do método Welt, em vez de somar elas, e eu ploto elas de maneira que a gente consegue ver as amplitudes nas cores. Então, a cada cor aqui, quanto mais amarela, maior a amplitude. As frequências elas estão aqui no eixo vertical, né? E o tempo, no caso, né, está aqui no horizontal. Como eu falei, também existe uma função do MATLAB que faz isso. Então, aqui tem o sistema original, tem o janelamento de RAM, ok? Essa função aqui é a própria função do MATLAB que gera a função RAM. Então, eu já coloquei aqui também para a gente se acostumar. Qual é o tamanho dela, né? Então, o tamanho do janelamento, ou a sobreposição, o padding e a frequência. Da mesma maneira que o PWELT lá funciona, tá? Então, tem as mesmas entradas. Ele vai te dar o AFT, tá? E aí eu fiz o absoluto. Normalmente, né, aqui está Power Spectrum, né? Porque
normalmente a gente faz o quadrado, tá? Também poderia, se você quisesse colocar aqui e colocar o quadrado, também dá, né? Eu acredito que a gente fazendo assim funcionaria, tá? É a mesma coisa. Alguma coisa errada. Ao contrário. É assim. A gente não lembra agora. Enfim. Depois eu vejo como que faz isso. Eu esqueci agora. Vou ver se eu acho por aqui. Assim, né? Ué, então. Ah, tá. Mas isso daqui é uma matriz, né? Não é um vetor. Enfim. Estou colocando no absoluto, né? Porque é, é mais fácil, tá? Mas assim, daria para você fazer o quadrado de cada elemento, né? Então, se eu pegar aqui o Power Spectrum, né? Ele é valores complexos e é uma matriz. Então, queria fazer o quadrado, mas para ser uma matriz, eu teria que quero fazer cada elemento ao quadrado, né? Então, não estou sabendo fazer o comando aqui do MATLAB, mas tem como também, tá, gente? Mas enfim, coloquei o ao absoluto, né? E ele me dá isso daqui, né? Então, essa é a função do MATLAB e essa é a função que a gente criou na mão ali, tá? Então, a função que a gente criou é a função do MATLAB. Ele tem algumas características diferentes, né? Então, por exemplo, a gente pode fazer um padding. Eu não sei se eu estou fazendo padding aqui. Então, por exemplo, se eu colocar, né, bastante, ele vai ficar um pouquinho mais pesada a imagem até, né? Porque ele fica mais dividido. Mas assim, ele não muda muito não. Ó, a gente tem, né? Então, o padding para o espectrograma, às vezes não faz tanta diferença, tá? Aqui a gente tem o Power Spectrum, né? A densidade espectral. E, acontece, eu estou colocando ruído também, né? Então a gente vê que acontecem esses outros valores aqui que acabam não sendo um azul tão escuro, né? Porque tem uma certa amplitude. Vou colocar zero aqui só para a gente ver, né? Bem, como que ficaria. Ah lá, então aqui aparece, né, bem limpo, né? Bem limpo nos dois casos aqui. Ele faz talvez um tratamento diferente do intervalo, né? Veja que ele tem um certo deslocamento, né? Em relação ao meu, mas é exatamente isso que eu falei, né? Eu não estou fazendo aqueles tratamentos bem corretamente, né? A função do MATLAB faz isso, tá? Então, quando a gente for fazer alguma coisa assim, a gente pode usar a função do MATLAB aí sem problemas. Gente, então é isso dessa semana, tá? É bastante coisa, tem análise no tempo, frequência, tem a questão da função RAM, é, é, tem parte manual aqui, né? Eu quero que vocês deem uma mexida nas frequências aqui em cima, né? Então, por exemplo, tirem essa daqui, coloquem essas, por exemplo, né? Deem uma brincada nas frequências para ver o que aparece, tá? Que é importante que vocês mexam no código. Olha lá, aqui apareceu bastante, né? Talvez o modo que ele está plotado aqui está diferente. Mas enfim, façam, né? Aqui tem mais frequência, não é só a escala que está diferente. Ponham aqui, coloquem, né, o ruído para ver que também como que isso impacta. Então lá a gente aparece as frequências normal, né? Então tem uma mexida aí no código para vocês se familiarizarem, tá? Que é importante. E qualquer dúvida apareçam aí na aula que a gente conversa, tá? Abraços e até mais.